hoje para a gente entender o que é bissetriz. Alguém sabe dizer o que é uma bissetriz? Bom, é um bispo do Paraguai. Olha só, nós temos... A medida dos anos? Não, por exemplo, nós temos aqui... Sei não, então. Vocês lembram que é reta, semirreta e segmento de reta? Sim. Sim, semi-reta é que Sim. começo, mas não tem fim. E reta que tem começo e tem fim. Vamos lá? Não, reta não tem começo. Reta. Sim. Uma reta, ela é infinita. Sim, isso. Uma reta é infinita. Ela pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda, para cima, para baixo, diagonal. Porém, ela é infinita, ela não tem fim. Isso é o que nós dizemos que é uma reta. Uma semi-reta, ela tem uma origem e é infinita. Tanto faz se é para a direita, se é para a esquerda, se é para cima, se é para baixo. É uma semi-reta. Ela tem um início, uma origem. Ela tem uma origem, porém, ela não tem fim. Ela é infinita. E nós temos o segmento de reta. Segmento de reta tem um começo e tem um fim. Vamos dizer aqui que é o segmento de reta AB. O segmento de reta AB, a origem dele aqui no ponto A e o final dele no ponto B. Ele tem um começo e ele tem fim. Uma semi-reta, vamos dizer aqui que é o ponto D. Não dá para ver direito. Vamos dizer que a semi-reta, aqui é o ponto D, e ela é infinita. E a reta, ela pode ter pontos passando por ela, mas ela é infinita, tá? Quando a gente pensa numa reta, a gente pensa na reta dos números, por exemplo, que você faz uma reta e os números não são infinitos, tanto para a direita quanto para a esquerda, tanto positivos como negativos. Da mesma forma é a reta, tá? Ele é infinito ou para a direita ou para a esquerda. E nessa reta, você pode marcar números naturais, pontos dos números naturais, pontos dos números racionais, dos negativos. Essa é a principal ideia que nós temos que ter de reta. E aí, nós temos o encontro de duas semirretas. Por que semirreta? Por que é o encontro de duas semirretas? Porque ela tem uma origem aqui, certo? Ela tem uma origem, onde ela se iniciou. Existe um ponto que as duas se cruzaram. Então, o encontro, agora, ela é, nesse caso aqui, infinita, certo? O encontro de duas semirretas, elas vão nos dar um ângulo, certo? O encontro de duas semirretas, nós temos um ângulo, ok? Até aí entendido? Só que aí... Entendido. Vamos dizer que esse ângulo aqui seja de 60 graus. Se eu tirar uma reta que sai aqui do centro, da origem. Não ficou bom porque eu não fiz com compasso, tá? Mas vamos dizer que aqui seja 30 graus e aqui seja 30 graus. O ângulo inteiro é 60. Se eu passei uma reta aqui no meio, essa reta divide esse ângulo em duas partes iguais. Em duas partes iguais, tá?
Se essa reta no meio divide o ângulo em duas partes iguais, essa reta no meio é chamada de bissetriz. Então, o que é uma bissetriz? Está escrito aí. A bissetriz de um ângulo é a semirreta, que tem origem no vértice, ó. Ela sai aqui do vértice do ângulo e divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. O que são ângulos congruentes? Ângulos iguais. Ângulos iguais. Então, se eu falo que é uma bissetriz, se eu colocar tá. Se eu colocar um ângulo e dizer que aqui é 120 não. Que aqui é 80 graus. E eu vou falar que vai passar uma bissetriz. Essa bissetriz vai dividir esse ângulo em ângulos de quanto? 40 graus. De 40 graus, tá? Toda vez 40 graus. Toda vez que eu falar de bissetriz, eu estou falando de uma reta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes, ok? Certo? Nenhuma confusão? Certo. Tá. Nós temos aí dois desenhos que tem o ângulo JGK ou KGJ e nós temos o ângulo ECF ou FCE. Vocês vão pegar o transferidor e vão dividir esse ângulo e passar a bissetriz nesses dois ângulos. Para você fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual é esse ângulo. Descobre que ângulo é esse e você vai marcar a metade desse ângulo. A metade dele você vai fazer a bissetriz. Prof, não entendi desde o início da pergunta. Então, Ó. Ai, obrigada. Vocês têm um Tá, ângulo aí na página 46, não tem um ângulo? eu vi Não que tem tem um os dois ângulo na ângulos. página 46? Tem dois ângulos. E tem um ângulo, que é o ângulo JGK. Não tem o ângulo JGK? Tem esse e mais outro, que é o E, o C e o F. Página 46. Página 46. Vocês têm um ângulo aí. Ele está mais ou menos assim. E aí ele fala que aqui é o J, aqui é o G e aqui é o K. Esse ângulo aqui é chamado de JGK. Ó, o acento circunflexo. Esse acento circunflexo, ele indica o vértice do ângulo. Ele indica o vértice do ângulo, certo? Agora, pega o transferidor e meça esse ângulo. O transferidor nós aprendemos a utilizar ano passado. Meça o ângulo. 110 graus. Você está com transferidor? Bom, eu posso dizer que a minha estimativa é 110 graus. Não. Cadê o seu transferidor? O meu também aqui, ó. Olha só. Hoje Prof, eu tem. tô com o meu Mas na transferidor. quarta-feira eu quero ver transferidor e o compasso. Nossa, a aluna vai dar resposta de vai se desenvolver, vai Volta fazer para uma a resposta de resposta. entender. Gente, não. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu te mostrar uma coisa. Quando a gente não consegue ver, a gente tem que estender essa reta. Mica? Sempre tem que ficar bem forte. Deixa eu ver se eu vou falar a resposta. Pessoal de casa, conseguiu medir aí? Aqui não tem. Aham.
Sim. Aham. Não. Vocês estão com transferidor ou sem transferidor? Eu tô com um transferidor sem o compasso. Eu esqueci meu compasso. Igor, você conseguiu medir o ângulo? Deu quanto no seu? Meu Deus, 65. Não. Não vou nem chegar. Guarda esse negócio. Todo mundo Guarda. tá quebrado. Quebrado não adianta, tá? Vocês vão ter que providenciar para esse. O seu deu 120? O seu deu quanto? Eu. Prof, não entendi o que é pra fazer. Você tem que medir com o transferidor. Ele tem que medir o ângulos. Para isso, você precisa de um transferidor. Cadê o seu? Tá comigo. Eu tô com os dois negócios. Posso falar quanto deu o meu, prof? Então, o transferidor, você vai medir esse ângulo aqui. Cadê? Aqui. Meça o ângulo e me fala quantos graus ele tem. Quanto deu o seu, Renato? Henrique? Não deu 90. 90 graus. 90 graus não é. Você já vê pela abertura que ele não é 90 graus. 120. Olha só. Para quem não lembra como que você verifica, tá vendo aqui no transferidor de vocês tem uma marquinha bem no centro. Essa marquinha, ela tem que ficar aqui, ó. No vértice. No vértice. Bem aqui no vértice, no encontro do ângulo. E essa linha aqui, JG, ela tem que ficar bem aqui, desse ponto até o zero. Feito isso, olha, eu fiz, isso que é a estimativa. Eu fiz, ó. 130 graus. Eu fiz de olho. 120. Fiz só no olhômetro. Ó, e aí, essa outra linha aqui, você vai conseguir aqui na marcação. Onde que ela está aparecendo? Ela vai aparecer para vocês entre o 120 e o 122. Então, para quem apareceu 120 graus... Não apareceu metade. Não pode, tá errado. Para quem apareceu 120 graus, vai colocar novamente o transferidor e vai fazer um ponto no 60. E vai passar uma reta da origem até o 60. Que nem aqui. Deu 120, metade é 60. Então, aqui. Marca um ponto e faz uma linha do vértice, passando pelo ponto de 60. Essa daqui é a bissetriz. Se esse ângulo é de 120 graus, aqui vai ser 60 graus e aqui vai ser 60 graus. É isso que vocês vão fazer nos dois desenhos. Porque ele já fez a bissetriz, entendeu? Ele tava falando bissetriz, eu não sabia que você queria que ele faça esse ângulo aqui certinho, entendeu? Agora vai fazer a mesma... O outro ângulo deu quanto, Luma? O segundo? 45. Ou 60. Entre 45 e 60. Acho que 60, Igor, o seu segundo ângulo deu quanto? Vou tentar fazer 50? Então, vocês vão fazer dois ângulos de 25. Vai pegar o transferidor, marcar 25, vai fazer um ponto e fazer a linha. Isso, aqui está certo.
Entre 45 e 60. Está a 50 graus. Olha só, eu vou fazer o seguinte. Na próxima, eu não vou trabalhar, então, achar o compasso com o compasso, esses passos aqui. Eu vou marcar para a próxima aula como que a gente vai achar a bissetriz de um ângulo. Porque eu preciso que todos vocês estejam com o transferidor e com o compasso em sala. Viu, Murilo? Murilo, você ouviu? Compasso e transferidor na próxima aula. Thiago? Tá? Me ouviram? Compasso e transferidor na próxima aula. Vamos para a página 47. Deixa eu ver se vai precisar. Olha, o nome do ângulo é 10. O exercício da página 47 também precisa do transferidor. Então, a gente vai deixar para a próxima aula. O exercício 2 também precisa do transferidor. A gente vai deixar para a próxima aula. O exercício 3. Também. Mas dá para a gente fazer o 3. Vamos fazer o 3 e eu passo a medição para vocês. Já. Então, esse daqui vai ficar para quarta-feira. Quarta-feira. Dia 30/6. Vamos lá. Vamos passar para o exercício 3 da página 48, tá? E aí, na quarta-feira, a gente vai fazer esses outros exercícios, mas eu preciso que todos estejam com o transferidor e o compasso. Ok? Combinado? Leonardo, Henrique, Renato. Mas eu acho que quem não está com ele em casa é porque não tem, então precisa providenciar, porque faz parte do... O meu, realmente, eu perdi. Eu não sei onde que eu perdi, mas eu perdi o meu. Tá, mas vai ter que arrumar outra quarta-feira, tá? Beleza. Quarta-feira, compasso e transferidor para a gente fazer esses exercícios. É material obrigatório de vocês, tá? Mas não... eu quebrei o do menino do 6º ano e comprei um para ele sexta-feira, eu paguei R$1. Não. Então, paguei R$1. Ele é R$1,50, mas como ele era o último lá na loja, estava meio arranhado, ele fez para mim por R$1. Então vocês conseguem comprar isso aí, é baratinho. Na loja que tiver mais cara, o melhorzinho vai estar uns R$3,50, tá? E eu preciso... O compasso também não é caro. Se for, pode ser o de plástico deve estar na faixa dos R$6, alguma coisa assim, tá? Atende a nossa necessidade, não precisa. Se a gente fosse trabalhar com desenho técnico, aí eu poderia exigir, às vezes, um instrumento mais qualificado, vamos dizer assim. Obrigada. Mas como é só para a gente fazer alguns exercícios, mas é claro, a gente usou bastante no 6º ano, usou um pouco esse ano e vai usar bem mais no 8º ano. Então, só que assim, quando chegar lá no 8º ano, isso que vocês têm que fazer agora, lá na frente, já tem que saber fazer. Por isso que eu quero explicar para vocês como que a gente pega, como que a gente faz, como que a gente vai fazer uma bissetriz, para quando chegar lá no 8º ano, saber como que funciona. Oi? Se eu colocar esse, que nem a prova do 6º ano, quem não tinha, não consegue fazer prova. Vamos lá, exercício 3 da página 48.
Todo mundo está me acompanhando? Exercício 3, página 48. Estamos. Oi? Estamos. Foi mal. Tá. Preencha o quadro de acordo com os seguintes ângulos. Nós temos aí um vermelho, um verde e um roxo, não temos? Um vermelho, um verde e um roxo. Sim. Nós temos, eu não sei se vocês lembram, eu acho que vocês esquecem de um ano para outro, não esquecem? Esquece, não esquece? Vamos Algumas dizer coisas sim. Ó, ângulo vermelho. Ele tá aí com J aqui, não tá? Ele tem um K aqui. E ele aqui, né, no vértice, ele tem um A. Que ângulo que é esse? Gente, esse ângulo aqui é o J, K, J, A, K. E tem um circunflexo aqui no A. Então, que ângulo é esse? J-A-K. Estão vendo aí no quadro? Estão vendo aí no quadro que ele já está escrito o nome do ângulo? J-A-K? Agora vocês vão colocar os lados. Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Quando eu falo de segmento de reta, é um travessão. Isso é importante? É, porque se você fizer diferente, a configuração está errado. Isso é um segmento de reta, ó. É como se ele tivesse início e fim. Isso daqui é uma semi-reta e isso daqui é uma reta. Fala para mim, o ângulo JAK é o quê? Semi-reta. Qual que é o lado dele? Começa onde o lado? Um dos lados dele começa onde? No A e vai até o... Então, nós temos um dos lados dele, começa no A e vai no J. E em cima, uma semi-reta. Então, um dos lados é o AJ. E qual que é o outro lado? AK. E em cima desse AK, nós temos uma semi-reta. Ah, professora, basta colocar AJ e AK? Não. É AJ com a semi-reta em cima e AK com a semi-reta em cima. Coloca aí, Murilo. Nos lados. Essa daqui é a resposta dos lados. Lados. Agora o vértice. Quem que é o A? Quem que é o vértice? O vértice é A. Quem que é a medida? Medida 37 graus. Eu vou falar porque eu falei que a gente não ia usar hoje, só na próxima aula, tá? Classificação. Esse ângulo é agudo, reto, obtuso? Agudo. Agudo. Então, nesse vermelhinho, o ângulo JAK, os lados dele é o AJ e uma semi-reta, e o AK e uma semi-reta. Quem que é o vértice? Vértice A. Quem que é a medida? 37 graus. Qual a classificação? Agudo. Alguém não entendeu? Ninguém. Agora o ângulo LOZ. Ângulo LOZ. Quem são os lados? Quem são os lados? OL e OZ. e OZ. Não esquece. Não esquece da semi-reta em cima. Quem que é o vértice? O. A medida 125 graus. E esse ângulo, como que ele se classifica? Obtuso. Ângulo obtuso. O ângulo obtuso é o ângulo maior que 90 graus.
Agora, o ângulo MEN. Meio. O ângulo MEN. M. Quais são os lados do ângulo MEN? Meio. M I. e N. Qual que é o vértice do ângulo MEN? E. Medida. A medida dele é 68 graus. E a classificação dele é agudo. O exercício 4 é para construir os ângulos, um ângulo de 150, um de 40, um de 86 e um de 130. Mas aí a gente vai precisar do transferidor, na verdade, tá? O compasso não. O compasso, a bis vai precisar de régua para passar a bissetriz, tá? Então, o exercício 4 nós vamos fazer também na quarta-feira, dia 30. Hoje é 28. Agora o exercício 5. A gente não vai precisar usar o transferidor nem o compasso. Exercício 5 fala assim: o fisioterapeuta é um profissional bastante requisitado por atletas, pois ele trabalha tanto na reabilitação quanto na previsão de lesões por movimentos repetitivos ou inadequados. Vocês têm aí, note que ele tem um instrumento que ele utiliza para medir o ângulo, os ângulos, e é diferente do transferidor, tá? Ele é um instrumento de fisioterapeuta. Mas ele tem a mesma escala em graus. Ele vai fazer um exercício com o paciente dele de abertura de perna para tratar isso. Então, ele também precisa, para fazer esse movimento no paciente, ele também precisa medir o grau, para saber até onde esse paciente pode fazer a abertura de perna, certo? Porque o encontro aqui o joelho, vamos dizer que é um vértice, né? E aí nós temos aqui a panturrilha e nós temos aqui a coxa. Isso daqui é um ângulo que nós temos. E nós podemos fazer só até 180 graus. Não vamos querer fazer 120 graus no joelho, né? Que vai passar para cima. Já pensou fazer 120 graus com o joelho? Não, o Murilo disse que ele faz 360 graus no joelho dele. Vamos lá. 570 graus. Então, confia. Sim. Ó, confia. Não dá para ver, né? Mas aqui, ó, uma reta, outra reta, e nós vamos ter aqui, nessa posição, 90 graus. O máximo que eu vou... Não vai... O máximo que a gente pode fazer, ó, é 180 graus. Eu ainda estou bem, pela minha idade, ainda estou esticando a perna. 180 graus. Não dá para fazer mais que 180 graus. Letra A. Qual é a medida do ângulo entre a coxa e a panturrilha, indicada no instrumento? Leia aí para mim. 98. 82. Para você quanto? 92. Para você quanto? 82. Para você quanto, Murilo? Quanto que tá para vocês em casa? 98. Só preferi. Nem foi porque eu percebi que eu vi errado. Olha só. Ele está falando, olha a questão do detalhe, ele está falando que é da coxa para a panturrilha. Viu? Tá errado. Então, ele está no sentido que? Horário. Sentido horário, ele está no sentido horário. Agora, olha direitinho no sentido horário,
Quantos graus está marcando? 98. Eu falei. 98. Isso. Eu acertei. 98. Você falou 82. Vocês em casa enxergaram aí 98 graus? Enxergaram 98 graus? Sim. Agora na letra B. Como esse ângulo de 98 graus é classificado? Obtuso. Então, a letra A é 98 graus e ele é classificado em ângulo obtuso. No exercício 6, você já estudou que os ângulos podem ser classificados de acordo com suas medidas. Agora, troque de ideia, ninguém vai trocar de ideia, tá? Para lembrar que os ângulos são agudos, obtusos, rasos, retos. E complete as lacunas. Vamos lá. Um ângulo reto é aquele que a medida é quanto? 90 graus. Ângulo reto é aquele que a medida é 90 graus. Vocês estão vendo o desenho aí, ó? O ângulo reto, ó, ele tem um quadradinho, um pontinho. Toda vez que tiver esse desenho, essa configuração, é chamado de ângulo reto, ângulo de 90 graus. É para baixo de 90? Não, é 90. É 90 só. 90. 90, 90. Todo ângulo de 90 graus é o ângulo reto. Letra B. Ângulos com medidas maiores do que 0 e menores do que 90 denominam-se ângulos agudos. Então, todos os ângulos entre 0 e 90, 89, ele é o quê? Agudo. Mas 91 não é mais agudo. Aliás, 90 não é mais agudo, tá? 90 ele já é reto. Então, os que estão entre o 0, porque o 0 não é agudo, o 0 é nulo. Então, os que estão entre o 0 e entre o 90 são chamados de ângulos agudos. Letra C. Ângulos com medidas maiores que 90 graus e menores que 180. Obtusos. Ângulo que mede 180. Ângulo que mede 180. Sei onde é. Ângulo que mede 180. Alguém lembra? Ângulo raso. Renato saiu, Ronaldo saiu. Renato e Ronaldo saíram. O Ronaldo foi por causa de bateria. O Renato falou alguma coisa? Eu acho que ele deve ter caído a internet dele, não sei. E o ângulo que mede 0 grau é o ângulo nulo. Então, na letra D vai ficar raso e nulo, tá? Na letra D fica raso e fica nulo. Então, ângulos de 90 graus são ângulos retos. Ângulos menor que 90 graus, ângulo agudo. Maior que 90, obtuso. Igual a 180, raso. Igual a 0, nulo. O exercício 7 também é para construir ângulos. Então, nós vamos fazer o exercício 7 na quarta-feira. Isso. Porque a gente precisa do instrumento, eu preciso que todos vocês estejam com o instrumento, tá? Sim. E aí vamos para a página 49. A gente vai falar de nós temos ângulos. Isso daqui é importante, tá? A partir desse conteúdo, até então, tudo que a gente viu até agora, vocês viram lá atrás no 6º ano também. Agora não. Ângulos complementares e ângulos suplementares. A gente vai trabalhar com eles agora. Nós temos aí um texto, a Torre de Pisa, vocês já conhecem, já ouviram falar, né?
É uma torre, ela é real, ela existe e ela tem uma inclinação. Não é que a Torre de Pisa foi feita com a inclinação de forma proposital. Aconteceu, o terreno cedeu, porém ela ficou estabilizada, não houve, nem ela caiu e nem desestabilizou o prédio, a ponto de terem que ir lá e quebrar ela e desfazer, né? Então, por quê? Porque ela estabilizou, ela teve uma queda, essa queda é devido ao terreno. Vocês podem ver aí o desenho que ela foi construída em areia, num terreno que tem areia, argila e pedra. E é um terreno que uma chuva que acontece pode levar areia, pode levar pedra, pode levar argila, né? Não é um terreno firme. Então, o que aconteceu? Construíram, fizeram a base, porém, por algum motivo, provavelmente pela natureza mesmo, esse terreno cedeu e a torre ficou inclinada. A Torre de Pisa é famosa por sua estrutura ter sofrido uma inclinação desde os primeiros anos de construção. Isso aconteceu lá em 1173, tá? Localizada na cidade de Pisa, na Itália, a obra foi interrompida 2 vezes ao longo dos anos, enquanto os responsáveis estudavam uma forma de conter a inclinação. Na década de 90, especialistas fizeram uma comissão e, com o uso de sondas especiais, conseguiram diminuir a inclinação. A torre, por ser um importante ponto turístico, foi liberada para visitas em seu interior a partir de 2001. Por que até então não poderia ter visitas? Porque até então Porque talvez o terreno estaria frágil ainda. poderia cair. É assim, porque nos anos 90, que a gente teve aquele boom da tecnologia. Até então, tudo era analógico. Então, com certeza, os engenheiros fizeram, não derrubaram, porque viram que estava estabilizado, mas não conseguiram diminuir a inclinação, e isso não podia deixar uma pessoa entrar. Às vezes, uma pessoa entraria e não aconteceria nada, mas e 200? Poderia pesar e ela inclinar mais ainda. Então, por isso que nos anos 90, quando a gente começa a avançar a questão da tecnologia, você viu aí no texto que eles usaram sensores. São instrumentos muito mais tecnológicos que podem dizer essa inclinação exatamente quanto que ela tem, quanto que ela conseguiria de peso. O sensor ele já pode dizer, você pode ter até tantos quilos nela que ela não vai inclinar. Passou disso, ela vai inclinar. Tá? Então, E aí, o que acontece? Logo depois, na década seguinte, eles já liberam para turismo. Por quê? Porque já tem uma garantia que tantas pessoas podem ir lá e não vai cair a torre com essas pessoas lá dentro. Tá? Em que período? Pergunta A. Nós temos o texto aí com algumas informações. Em que período ocorreu o maior aumento da inclinação da torre e quantos graus? Olhem aí, esses cartões vermelhos estão dizendo o período, os anos, e estão dizendo a inclinação. Qual o maior aumento? 1993.
Não, não. Ó, vamos pensar na pergunta primeiro. Em que período ocorreu o maior aumento de inclinação? É período. Tem um começo e tem um fim. Quando que ela começou e teve o maior período de inclinação e teve a maior inclinação? 1174 a 1990. Ó, de 1360, quando foi a construção, a 1370, ela teve 2,5 graus de inclinação, certo? E aí, em 1817, ela já estava com 5,3 graus de inclinação. De 1800 sair, nós temos aí quase 500 anos, não temos, não? Num período de 400 e poucos anos, ela inclinou de 2,5 para 5,3. De 1817 a 1993, nós temos aí menos de 200 anos. Ela inclinou 0,3. Quem que foi mais aí? Qual o período que ela mais inclinou? Ah, 1360 A 1817. Ela teve aí, então você pode colocar que o tempo que ela mais, em relação tempo e inclinação, o período que mais ela inclinou foi de 1370, quando ela estava com 2,5 graus de inclinação, até 1817, quando ela chegou a 5,3 graus de inclinação. Foi assim, foi a maior quantidade de graus em inclinação que ela teve. A diferença de 2,5, se você for ver aí, a diferença de 2,5 para 5,3 é de 2,8 graus de inclinação nesse período. Imagina um engenheiro que chega aqui, nunca mais vai nada. Não, com certeza não. Então, o período foi de 1370 a 1817. Letra B, página 50, tá? Veja a representação dessa inclinação. Observe os dois ângulos indicados na imagem. Olha lá. O eixo original da torre, ele está a 90 graus, que passa lá no ponto A. Tá vendo? 90 graus. Entre o ponto E e o ponto A, nós temos 90 graus. Mas aí teve uma inclinação em 1993. Estão vendo essa inclinação? Essa inclinação, ela foi a inclinação em 1993 chegou a 5,5 graus. Então, esse ângulo que nós passamos a ter a partir de 1993, ela não tinha mais 90 graus, ela passou a ter quanto? 84,5 graus. Entenderam? Ela inicialmente ela tinha 90 graus. Para iniciar, ela tinha 90 graus. Ó, a torre está aqui, certo? Para iniciar, ela tinha 90 graus. Só que aí ela fez uma pequena inclinação. Daqui, aqui é 90. Daqui, aqui é quanto? Se você tinha 90 e ela inclinou 5,5, eu passo a ter 84,5 graus. A partir daqui, a torre já não tem mais 90 graus, ela tem 84,5 graus. Entendido isso? Aparece na página 50. Página 50. É só você colocar isso aqui, ó. 90 graus menos 5,5 graus, ela vai ter 84,5 graus. 84,5 graus. Parece que está muito errado.
Tá. A letra C é pesquisa, tá? Quanto que equivale 15 euros? Hoje eu acho que o euro tá R$ 6. 10 euros daria 60, mais Acho que deve 30 estar euros. 6,25, pra dar- Pro. se for R$ 6 o euro, vai estar R$ 90. O ingresso de 15 euros para a gente é R$ 90. É o preço do ingresso Aí você dá 15 reais. para subir na torre, gente. Se for quando vocês forem para a Europa, vai estar na faixa aí dos R$ 100 o ingresso para ir lá na torre, tá? Meu Deus, imagina você pagar R$ 100 e, sei lá, você ter uma experiência de adrenalina, a torre virar, sei lá. Não virar, mas é inclinar de novo. Assim, Henrique, deve ser muito estranho. É uma inclinação, não é pouca inclinação, 5,5 graus, não é Sim, é pouca. muito. Dá a impressão, é que nem que você colocar uma bola de gude e ela sair descendo. Eu acho que para você ficar lá em cima na torre, você tem que ficar se segurando, porque nós temos a lei da gravidade que nos puxa para baixo. Eles geralmente eu acho que tem equipamento, né? Para entrar lá. Deve botar aqueles equipamentos para descer. Não sei se é sapato especial, se tem lugares para você segurar, mas eu acho que é interessante. De repente, se você estiver lá na Itália, às vezes compensa você pagar 15 euros para entrar na torre. Deve ser uma experiência. Não, 15 euros hoje estaria na faixa de R$ 100, mais ou menos. Pouco mais, um pouco menos. Tá? Então, acho que vale a pena. Quem tiver a oportunidade de ir para a Itália, de repente é interessante. Quando? Vamos lá. Tá vendo uma parte cinza aí? Está escrito assim: quando a soma das medidas de dois ângulos é 90 graus, dizemos que eles são ângulos complementares. O que o exercício quer dizer aí? Você tem um ângulo de 90 graus. Se você tem aqui um ângulo de 84,5 graus e aqui um ângulo de 5,5 graus, a soma dos dois é 90 graus, certo? Então, se eu falar assim, qual o complementar, escuta o que eu vou perguntar. Qual o complementar de 84,5? O complementar de 84,5 é 5,5. Toda vez que você ouvir a palavra complementar, em questão de ângulos, complementar, você quer atingir 90 graus. Então, se eu falar assim, o ângulo é de 30 graus, qual que é a complementar? 60 graus. A complementar é 60 graus. Se eu falar o ângulo é de 45 graus. Qual que é a complementar? 45. Então, complementar é quando eu quero alcançar o limite, é quanto falta para chegar no total de 90 graus. Entendido até aqui? Ok? O pessoal de casa está me entendendo? Está acompanhando? Sim. Então, nós temos aí, veja outro exemplo. 62 graus mais 28 graus é igual a 90. Então, medida do ângulo AOC mais a medida do ângulo COB, 90 graus. É esse desenho que está aí na apostila, tá? Esse desenho que está aí na apostila, aqui em cima. Já que a gente já entendeu isso, a gente vai partir logo para o exercício. Em competições de moto, é comum nos depararmos com imagens. Aí a gente está vendo 3 motos numa competição.
Deve ser uma corrida de moto, né? 3 não, 4, né? Sim. Sim, dá pra Tem um chamar. monte aí. Tem um monte de moto aí. Observe a inclinação da moto em relação ao solo. Estão vendo que embaixo tem uma linha, que o centro é o vértice, é o A, para a direita é o B, para a esquerda é o C, e nós temos um ângulo ali formado com ponto F. Nossa, o cara tá uns 120 graus. O quê? Como a gente escreveria? Escreveria o quê? CAB. Nós temos o ângulo, aí depende do ângulo que você quer formar. Se eu quiser falar assim, o ângulo BAF é o ângulo de quanto? E o ângulo CAF é o ângulo de quanto? Observe a inclinação da moto em relação ao solo. Com o transferidor, meça os ângulos e registre as medidas. Aí a gente teria que usar o transferidor, tá? Tá vendo aí o ângulo laranja? É o ângulo BAF. O laranja, BAF. BAE. Ai, gente, eu tô enxergando. Vai. BAE. O ângulo BAE, que é o ângulo laranja, ele é de 50 graus, tá? Então, 50 graus. então, 50 graus. então o verde seria, o verde seria de 130. O verde seria de 130. Isso mesmo. Então, o laranja é 50 graus e o verde é o de 130. Fizesse, Nossa, seria bom se tivesse aqui vou colocar 50 graus. Os ângulos, olha lá, o BAE e o EAC são adjacentes? O que são ângulos adjacentes? São dois ângulos, ó. Aqui eu tenho dois ângulos só que eles têm lados comuns, pontos comuns. Esse ângulo que passa aqui no meio, esse lado tanto pertence ao ângulo, vamos dizer que aqui é o AOB, quanto ele pode ser BOF. Então, quando nós temos ângulos que têm lados comuns, eles são ângulos adjacentes. O exemplo aí da moto, são ângulos adjacentes? Sim, são ângulos adjacentes, porque você tem a semirreta AE, que é tanto comum para o ângulo de 130, como é um dos lados do ângulo de 50 graus. Então, na letra B, sim, são adjacentes, porque ela possui o lado AE comum aos dois ângulos. Porque ele possui o lado AE. Vamos lá, Murilo, vamos escrever. B. Sim, porque ele tem um lado AE comum. É na B. Sim, porque ele tem um lado comum AE. Na B. Não. Ele tem um lado comum AE. Comum. Sim, porque ele tem o lado AE comum a eles, né? Agora, na letra C. Na letra C. Podemos dizer que os ângulos BAE e BAC, preste atenção no que ele está falando, tá? Olha, quem é o ângulo BAE? É o ângulo de quantos graus? 50. Quem é o ângulo BAC? Não. Não é zero. 180 graus, não é? Esses dois ângulos têm lado comum? Sim, o B e o A. Sim, barra. É o B e o A.
Não, a minha não é não, a minha é quentinha. Porque você muda assim. O dedo da borracha vira muito geral. Olha só. Também não Aqui usa borracha. é o A, aqui é o B, aqui é o C, aqui é o E. Esse, o ângulo A, o ângulo B, A, E, ele é comum ao C, A, E. Por quê? Porque eles têm esse ângulo aqui. Pronto, tá falando do B aí, do B. Sim, eu estou voltando um pouquinho. Ele é comum porque o ângulo interno dele, ó, o lado interno, ele é interno para um e para o outro, tá? É comum para um e para o outro, mas o ângulo é o lado interno. Então, ele é adjacente. Já no ângulo, o ângulo aqui, B, A, E, e o ângulo C, A, E, são adjacentes? Não. Porque o lado que é comum para os dois é o ângulo AB, é o lado AB. Ele não é interno. Para ser adjacente, tem que ser o lado interno. Entendido isso, pessoal de casa? Entendido? Então, a letra C é não, tá? Porque o lado em comum dele é o lado BA. Então, coloca não ou coloca isso que você falou? Não. Letra D. Qual que é a soma dos ângulos BAE e AEC? Sim. 180 graus. 180 graus. Vai concluir essa mostra. Vai concluir. E aí, é o que nós chamamos, ó, se eu digo que aqui é 50 e aqui 130, se eu falar qual é suplementar, olha, eu estou falando diferente agora, eu não estou falando complementar. Se eu falar qual a suplementar de 50 graus? 130. Se eu falar qual a suplementar de 130? 50. Então, para ser suplementar, eu quero alcançar um ângulo de 180 graus. Se eu falar qual a complementar de 50, Murilo? Qual a complementar de 50, Murilo? 40, porque 50 mais 40, 90. Qual a suplementar de 40, Murilo? 40, 50. Qual a suplementar de 40? 140. Ai, graças a Deus, ele respondeu. Muito bem. Então, vamos lá. O segundo exemplo, nós temos aí um ângulo na página 51, um ângulo de 109 e um ângulo de 71. A soma de ambos os ângulos, ela vai dar 180 graus. Então, são ângulos suplementares, tá? Toda vez que a soma é 180 graus, eu digo que são ângulos suplementares. Toda vez que a soma der 90 graus, eu digo que são ângulos complementares. Escrevam um par de ângulos não adjacentes. Quais são os ângulos? A gente terminou na outra? Não, gente. eu tô falando. Não, a gente quer desse ângulo aí, ó. É desse? É, você tem um de 71 e um de 109. Quais são os ângulos, um par de ângulos não adjacentes? COB e BOE. Sim. COB e BOE são ângulos não adjacentes. COI. Não, O
COB, ó, COB e COB e C e BOE são não adjacentes. COB e BOE não são adjacentes. Parece que não tem coisa pop igual. Não são adjacentes. Vamos lá. Vamos fazer alguns exercícios aí para a gente terminar esse conteúdo. Eu acho que esse é o último, né? Sim. Mas a gente ainda tem algumas coisinhas para falar. Vamos lá. Exercício 1, página 51. Acima de 40% dos tenistas profissionais desistem de um torneio por ano devido à dor lombar, ou dó. Para proteger as articulações e a coluna, ao preparar-se para rebater uma bola, o tenista deve inclinar o tronco para frente e deixar as pernas semiflexionadas. Como são denominados os ângulos BAE e EAC? BAE e EAC. São ângulos complementares, isso mesmo. Porque a soma dos dois vai dar 90 graus. São ângulos complementares. Letra B. Sem utilizar o transferidor, qual a medida do ângulo de inclinação desse tenista em relação à vertical? Como assim é? 50. Você não precisa usar o transferidor. Você já tem dois ângulos. Ó, o BAE você já tem. Quanto vale o 48 graus? Nem precisamos. Por quê? Porque ele é um ângulo complementar. Só basta que eu saiba quanto falta para chegar em 90 graus. Eu falei 48, você copiou a minha resposta, ela não copiou a sua resposta. No exercício 2, em cada item, calcule as medidas dos ângulos. Olha lá. O exercício A, eu quero achar quem? Complementar, não é? Se eu quero achar complementar, qual que é a medida do ângulo A? 78 graus. Henrique, fala para mim qual que é a medida do ângulo U no exercício B. Pode repetir? Qual que é a medida do ângulo U no exercício B? Deixa eu ver. Eu acho que é Quanto? Alô? Henrique, no exercício B, é complementar ou suplementar? Eu acho que é suplementar. Suplementar. Suplementar não tem que dar 180 graus? Sim, sim. Então, você tem um ângulo de 36 e um ângulo de 58. Qual que é o ângulo U? Calma. Isso aí. Noventa e quatro? A soma dos dois é 94, mas eu não quero o ângulo que você somou, eu quero o ângulo U. 94 é 36 mais 58. Eu quero o ângulo U. Qual que é o ângulo U? 86. 86. 76? Você tem 94 para chegar a 180, suplementar é 86 graus. Beatriz, qual que é o ângulo E na letra C? Entendi. Muito bom. É só 71. 75? 75, muito bem, 75 graus. Igor, qual que é o ângulo O no exercício D de dado?
Ó, 29 mais 38 dá 67. Para 90 graus, dá quanto? Você acha que errou só na conta? 23 graus. Não. 23. 67 para 90 é 23 graus, tá? Então, o ângulo O é 23 graus. Viu como é facinho esse conteúdo? Ele é super tranquilo. Exercício 3. Podemos ir para o exercício 3? Represente, se possível, dois ângulos com o mesmo vértice com a nomenclatura indicada. Quando não for possível, apresente uma justificativa. Ambos são ângulos agudos, adjacentes e complementares. Ó, letra A. É para você fazer aí um ângulo que ele é... Ixi, eu não tenho transferidor, nem fácil. Ele é agudo, ele é adjacente e ele é complementar. Se ele é complementar, então aqui você vai fazer um ângulo. E 45 graus. Pode ser 45 graus. Ele é complementar. Ele é adjacente, ó. Ele tem esse lado interno, que é adjacente ao outro ângulo. E ele é agudo. Um ângulo de 45 graus. Tranquilo. Na letra B, um ângulo é agudo e outro é reto. Ambos são suplementares. Um é agudo e o outro é reto. Ó, um aqui é 180, não é reto? Não, reto não. Um é 90 e você Não. é 45. É 90. Um ângulo é agudo, o outro é reto e ambos são suplementares. Então, 90, 45, 45. Só se for. Um agudo. É 45. Um agudo. Vamos dizer que esse é 45. Esse é reto. Esse daqui é reto. 90. E são suplementares. Então, aqui vai ter um de 45 também. Isso mesmo. Entenderam aqui, ó? Eu fiz um ângulo agudo e fiz um ângulo reto. E eles são suplementares. Então, a soma desse mais esse vai ter que ter um ângulo no meio, que vai dar 180 graus, tá? No exercício C, ambos são ângulos retos, adjacentes e suplementares. Retos, adjacentes e suplementares são dois ângulos de 90 graus, não são? Ó, os dois são retos. São suplementares, a soma dos dois dá 180. E são adjacentes, ó. Tem um lado interno que liga os dois ângulos. Certo? Compreendido? Na letra D, um par de ângulos obtusos, adjacentes e suplementares. Um par de ângulos obtusos, adjacentes e suplementares. Tá. Letra D. Ó. Esse daqui é obtuso. Adjacente. E aí eu vou ter que ter aqui mais um ângulo. Assim. Que? Ó, Aí vamos seria dizer... 360.
Não, vamos dizer que aqui é 120. Esse ângulo aqui não é suplementar? Eles vão dizer que aqui é 120. Esse ângulo aqui não é suplementar? Esse não é obtuso? Esse é obtuso? Ele falou par, então tem que fazer um par. Claro que faz. 360 graus é a minha soma de ângulos. Eu tenho... Isso aqui a gente vai estudar mais para frente. Mas faz sentido, sim. Eu não tenho como colocar dois ângulos que sejam adjacentes assim, ó. Porque se ele é suplementar, ele aqui, um é suplementar, o outro vai ser o outro vai ser suplementar, mas ele não vai ser obtuso, vai ser agudo. Então eu tenho que ter, ó. E essa mesma reta é adjacente. Ela é adjacente. Mas aí mais ou menos dois ângulos de 180 graus. Ele quer um par. Ele quer um par de obtuso, obtuso. Suplementar, suplementar. Adjacente. Na letra E. Na letra E são ângulos adjacentes, complementares, e a medida de um é o quádruplo do outro. Peraí. Eu acho que isso tem que fazer uma conta matemática. São ângulos adjacentes, complementares. E a medida de um é o quádruplo do outro. Tá ligado o outro. Eu acho que esse dado é alguma coisa para mudar. É de 90 graus. Adjacente. Boa. Ângulos adjacentes. Vamos tomar água, pronto. Tá. E a medida de um. Na página 2, da apostila. Eu acho que ele fez. É uma esmeralda com o livro aí, você falou de esmeralda. Não. Você tem que no poder comercial. Olha um pão. Depois de esmeralda. Então, tipo, 500 milhões de pão e você ainda dá quantos esmeraldas? Você come? Não, filho. Eu não tô. Você sabe que a adolescente tirando uma Sei. normal, não. Os números, eles sabem esvirar. Aqui, olha, vai entender isso que deu 3 mil anos de faculdade. 360 graus. Com 80. 20 graus. Nossa. Quer dizer que esse aqui, ele é complementar. Ele é complementar. Esse é complementar. Esse é agudo, esse é agudo. Tiago, vem embora. Esse é o quádruplo desse. Nossa, não é nem 5 horas. 2 vezes 4, 8. Esse é o quádruplo desse. É o que eu consegui pensar. A professora, ela não deu 3 mil anos, mas ela conseguiu resolver essa. Só você vai embora, ainda falta um tempinho. Vamos fazer o exercício 4? Para encerrar? Não, a gente está na apostila. Exercício 4. Você já reparou que existem limpadores de para-brisa que não têm o mesmo ângulo de ação quando acionados? Vocês já viram no carro, tem um que vai mais lento, vai
Sim, o outro gira um pouquinho menos, né? E na figura a seguir foram indicados 4 ângulos, com base em um modelo de limpadores. Olha lá, nós temos o ângulo vermelho, nós temos os 62 graus e o ângulo A. No verde, nós temos de 110 graus e o ângulo U. Qual a medida do ângulo A? Murilo, qual a medida do ângulo A? Exercício 4. Beatriz, olha para mim, você vai me passar a medida do ângulo U, tá? Vem. Tchau. 118. O Murilo já respondeu a letra A. A medida do ângulo A é 118 graus. Medida do ângulo A é 118 graus. Oi? 7. No meu computador está dizendo que está 7 graus. No ângulo B, Bia, você já conseguiu achar? Não. Você tem 110 de um lado. Ele é... Senta aqui. 180 graus, ele é suplementar. Se um é 110, quanto que é o outro? 70? 70 graus, isso mesmo. Exercício 5. Nós temos aí um ângulo, nós temos 52 graus e o ângulo Y. O que é o ângulo Y? O ângulo é 70. Não. 128. 128 graus, isso mesmo. Agora, quem consegue achar para mim o ângulo X e o ângulo Y? Quem vai me responder essa? Ângulo X e ângulo Y. Nós não estamos trabalhando somente com ângulos, com números inteiros, tá? Pode ser número racional. Primeiro você descobre quanto que falta para ser suplementar. Você tem um ângulo de 95, não tem? Quanto que falta para ser suplementar? 85. 85. Se falta 85, o X e o Y são iguais. 42,5 X, 42,5 Y. Mas, professora, como é que você sabe que o X e o Y são iguais?
Não. Por quê? Por causa. Lê lá. Letra B. Lê. São congruentes. São congruentes. Oh! Se eles são congruentes, você só descobre quanto que está faltando e divide por 2. Prof, qual que é a A? A A é 128 graus. A B é 42,5 grau. O X é 42,5, o Y é 42,5. No exercício 6, qual que é o suplemento de um ângulo de 75 graus? É. 105 graus. graus. Letra B. Qual que é o complemento de um ângulo de 39 graus? Complemento de 39. um. 39 menos 90, 90 menos 39 vai ser 51 graus. O complemento é 51 graus na letra B de bola. Na letra C, o complemento, ó a pergunta. Complemento do suplemento de um ângulo de 118. Qual que é o suplemento de 118? Você tem, se é suplemento, você tem 180. Vamos ver? 180 menos 118. 52. Dá quanto? 52. Não. 118 para 180. Não, 62. Certo? Esse é o suplemento. Mas eu quero o complemento. Então, é 90 menos 62. Qual é 90 menos 62? É? 28. É isso aqui que é a resposta, tá? Eu acho bom colocar assim para não esquecer. Então, primeiro você acha o suplemento. Que o suplemento, então, é 180 menos 118. Depois você acha, com o valor que você encontrar, acha o complemento. Nós encontramos 62. 90 menos 62, 28 graus. O suplemento do complemento de 12. 108. Suplemento do complemento de 12. Primeiro a gente acha o complemento de 12. Vai dar 78. Complemento dá 78. Qual que é o suplemento de 78? 102. Então, esse daqui é a letra C. Esse aqui é a letra D. Qual que é o dobro do suplemento de um ângulo de 58? O dobro do suplemento de um ângulo de 58. O suplemento de um ângulo é 180 menos 58. Vai ser quanto? Vai dar 22. 20. Não. 120. 122. Qual que é o dobro de 122? 244. Então, o dobro do suplemento de um ângulo de 58 é 244
graus. Tá entendendo, Bia? Tranquilo? Henrique, Leonardo, Renato. Letra F. O complemento de um ângulo de 18 graus. 72. Nós temos aí vários ângulos que se complementam para a gente chegar a 90 graus. Eu quero a medida do ângulo EAD. EAD. Cecília, do segundo ano, Davi, do Jardim 2, professora Lúcia. Olha só. O ângulo FAD e o ângulo DAB, eles são complementares. E AE é a bissetriz. Se AE é a bissetriz e vale 15 graus, quanto que vale o DAB? Não é 15 graus? Vale 15 graus. Então, quanto que vale o DAB? Vai valer 15 mais 15, 30 graus. Se ele vale 30 e a complementar dele é 90, o ângulo FAD vai ser 60. Aí é questão de pensar, tá? Pensar, vamos lá. Ângulo MEAD. Medida do ângulo EAD. Se ele é uma bissetriz, ele corta no meio. Se o ângulo de baixo é 15, o ângulo EAD vale 15 também. Colocou aí, Murilo? A medida do ângulo, letra A. Medida do ângulo EAD é 15 graus. Na letra B, a medida do ângulo FAD vai ser quanto? 60 graus. Aqui a gente não usa transferidor, tá, Luma? Nesse caso, a gente tem que raciocinar. Medida do ângulo DAB, 30 graus. Medida do ângulo FAE. Não, você tem 60 mais 15. Você tem 60. O FAD dá 60. O DAE é 15. 60 mais 15, 75. Então, a letra A é 15 graus. Letra B, 60 graus. Letra C, 30 graus. E letra D, 75 graus. Escreva um par de ângulos congruentes. Então, a gente pode colocar aí congruentes o DAE e o EAB. DAE e EAB. D de dado, AE. Pode sair, pro. E EAB. Deixa eu ver aqui, peraí. Falta 10 minutos. Não, enquanto a Luma não sai, dá para a gente terminar. Vamos fazer o exercício 8. É que o Thiago já saiu, né? Exercício 8. Exercício... Oi? Não, quando ele chegar. Nós temos aí vários ângulos, estão vendo? Qual que é a medida do ângulo BEH? 18 graus. Ele é... O EH é a bissetriz de B e I. O EH é bissetriz de B e I. Se um é 18, o outro também é 18. O IED. IED. Ó, 18 mais 18, mais 130, quanto que falta para 180?
Você tem dois de 18, tem um de 130 e tem um que a gente precisa descobrir, que é o IED. A soma deles todos tem que dar 180, tá vendo que ele é suplementar aí? Para 180, quanto que falta? 14 graus. 14 graus. Quanto vale o AEC? AEC é a soma, ó. Aqui ele já entra num conteúdo que a gente não trabalhou. Essa soma. Que é semelhança de ângulos, né? Na verdade, ele tem do outro lado a mesma quantidade de ângulos que... Olha só, vou falar rapidamente aqui. Vocês estão vendo só um pouquinho, ó. Se aqui vale 130, aqui também vale 130. Se aqui vale 130, aqui vai valer 50. Se aqui vale 50, aqui também vale 50. Então, o ângulo AEC, se aqui a gente encontrou 50, aqui também vai ser 50 graus. É isso que eu preciso que vocês entendam. Página 52, não. A gente termina na próxima aula, tá? Na próxima aula, eu peguei 38 na técnica. Pessoal de casa, Renato, Beatriz, obrigada por ficarem até o final. Até quarta-feira, tá? Sol, tá? Foi saindo de mansinho.